Nós vamos fazer uma leitura para o nosso estudo, Mateus capítulo 5, a partir do verso 21. Nós vamos ler os versos de 21 até o 30. Vou fazer essa leitura. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, até o 30, teu corpo para o inferno, até o 30. Vamos deixar aqui a outra parte para depois. É um texto que aparentemente é curto, mas tem muitos detalhes para nós estudarmos, não queremos demorar demais. Vou pedir ao nosso irmão Reginaldo fazer uma oração, que Deus esteja nos abençoando neste momento. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo nosso dia, te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, te agradecemos, ó Pai, por esse momento na tua casa. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, através da tua palavra. Queremos pedir que o Senhor esclareça, ó Pai querido, as nossas mentes, para que possamos compreender cada vez mais aquilo que o Senhor espera e quer de cada um de nós. Esteja abençoando cada pessoa que veio aqui esta noite, esteja colocando no coração, ó Pai querido, a alegria de estarmos na tua presença. Esteja abençoando o pastor na condução desse estudo, e pedimos, ó Pai, que todos os atos deste culto, deste estudo, sejam para engrandecer o teu nome. Perdoa os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Rapidamente vamos rever algumas coisas aqui. O Sermão do Monte, sobre a cultura cristã, contra a cultura cristã, falando que o padrão ético do cristão é completamente diferente do mundo não cristão e até de alguns religiosos. O primeiro tópico foi o caráter do cristão. Não está aqui, tá? Não, aí, agora ficou. O primeiro tópico foi o caráter do cristão, que é o estudo das bem-aventuranças. Então, nós vimos aí as 8 qualidades, os sinais de uma conduta cristã. Depois nós vimos o Sal da Terra e Luz do Mundo, falando sobre a nossa influência
neste mundo. E nós estamos nesse terceiro tópico, a justiça do cristão, né? Qual é a nossa atitude em relação à lei moral? E são dados aqui, digamos aqui, 6 exemplos, podemos dizer 5 ou 6 exemplos aí baseado, dependendo de como nós olharmos, que é o que nós vamos ver, 2 desses exemplos hoje. A ideia sempre aqui está relacionada à palavra de Jesus. A gente viu aqui 2 partes, Cristo e a lei, isso foi da semana passada, e o cristão e a lei. Sobre Cristo e a lei, ele não veio para revogar, e sim para cumprir. Então nós vimos que a Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento, né, no sentido do que o próprio Velho Testamento, ele não deixou de ser importante, não deixou de ter a sua importância, o seu significado, sendo trocado pelo Novo Testamento. Mas nós vimos essas 2 questões. Primeiro, que o Velho Testamento contém muita questão de profecia, chamada aqui de preditiva, relacionada a cerimônias que estavam relacionadas à vinda de Cristo. Com a vinda de Cristo, elas cessaram. Mas o Velho Testamento contém muitos preceitos éticos, a lei chamada lei moral, e esses continuam. Por isso que Jesus não veio para abolir a lei ou para revogar, e sim para cumprir. Nós vimos aqui então que esse cumprir aqui dá a ideia de propósito, né, no qual Jesus vem com o propósito de revelar a lei, de anulá-la, de mostrar a profundidade dessa lei e não outra coisa. Sobre o cristão e a lei, nós vimos que o cristão ele não está livre, né? Porque Cristo morreu por ele, não está livre, ele não precisa cumprir a lei, não, nós precisamos buscar cumprir a lei, né? Se essa lei não passou, nós como cristãos devemos viver no sentido de cumprir aquilo que o Senhor Deus nos ensina. E nós entendemos que essa lei não passa, nem a menor delas, né? Nem a menor aqui, chamado tio, o i ou tio, seja acento, seja uma vírgula, nada passa da lei. A lei é o termo da palavra, né? Todo o Antigo Testamento, e não se passa essa lei. Ainda sobre o cristão e a lei, nós vimos que nós precisamos observar e ensinar. Enquanto o pecado ou o erro está no homem violar e muitas vezes ensinar o que é errado, nós como cristãos devemos observar e ensinar. E tem esse versículo 20, que poderia ser resumo, né, do que nós falamos até agora, nesse tópico de hoje. A nossa lei, ela deve exceder aos escribas e fariseus. E a explicação clara para isso, por que a justiça do cristão ultrapassa a dos fariseus, é a explicação que é uma justiça do coração, é uma justiça feita de forma, digamos aqui, verdadeira, né? A justiça dos fariseus era mais uma encenação do que outra coisa qualquer. Vimos então que o Senhor Deus firmou essa aliança, e nesta aliança fala que eu na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes as inscreverei. Um outro texto também falando sobre isso, diz que o Senhor Deus vai colocar essa lei, né, no nosso coração e mente. Ou seja, a promessa é de que Deus vai colocar a lei dentro de nós, não somente o Espírito Santo, mas Ele nos revela a lei. Então, de forma bem rápida aqui, tentamos resumir o que nós falamos até hoje. O texto que nós lemos, Mateus 5, de 21 a 48, nós não lemos tudo, né, mas Mateus 5, de 21 a 48, é a segunda parte desse tópico, a justiça do cristão. E nós temos aqui
podemos dizer, exemplos de como Jesus aplica a lei. Aqui, ó, as palavras. São 6 tópicos, ou 5, se você colocar adultério e divórcio junto. Então, homicídio, adultério, divórcio, juramentos, vingança e amor. São esses 6 tópicos. Mais uma vez repetindo, Jesus não está contradizendo a palavra, mas a tradição. A palavra de Deus, ela é verdadeira. O que era errado? A interpretação dessa palavra e a própria tradição. Quando ele diz, ouviste o que foi dito, é o que foi passado a respeito do que era a lei, e ele vai dar esses exemplos. O que vocês ouviram a respeito do homicídio? Vocês ouviram isso. Eu, porém, vos digo isso. Então, Jesus está aqui falando que o que vocês ouviram de forma superficial e muitas vezes apenas literal, eu, porém, vos digo, ou seja, eu dou a interpretação correta e mais ampla daquilo que é necessário vocês aprenderem. Então, Jesus está revelando aquilo que é importante. Então vamos começar aqui a justiça do cristão, esquivando-se a cólera e a concupiscência. Cólera está relacionado ao homicídio, concupiscência relacionado ao adultério aqui, tá bom? Esquivando-se a cólera primeiro. Vamos falar a respeito do homicídio. São muitas coisas. Eu gostaria que se os irmãos tivessem alguma dúvida ou quisessem parar aí, perguntar alguma coisa ou até falar, fique à vontade, tá? Não é obrigado, mas às vezes, por termos muitas coisas, pode ser que a gente pule algumas coisas aí, tá? Não é a intenção, nós vamos bem devagarinho aqui. A partir do verso 21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Até aqui, por enquanto. Não cometerás homicídio. O que os escribas e fariseus falavam? Que homicídio estava restrito apenas ao homicídio. Então, restringir apenas ao homicídio. O que Jesus vai apontar aqui? Uma aplicação muito mais ampla, incluindo pensamentos, palavras e atos. Então ele começa falando da ira, ou daquele que sem motivo se irar contra seu irmão. E aí a gente primeiro fala o seguinte: nem toda ira é maligna. Basta a gente saber que Deus fica irado. Então, se fosse algo ruim, Deus não poderia ter, né? Não poderia passar por isso. Então, nem toda ira é maligna. Contudo, devemos nos assegurar que até mesmo a ira justa seja tardia em aparecer e rápida em desaparecer. Quando a gente fala da questão da ira, tem uma frase de Lutero que diz que a ira do amor é aquela que não deseja mal algum a ninguém, é aquela que é simpática para com a pessoa, mas hostil para com o pecado. Então, eu não posso desejar mal, eu não posso querer o mal de alguém por causa de algo que ele fez errado, no sentido de que eu devo me entristecer pelo pecado daquela pessoa, mas eu preciso controlar, né? Porque senão eu vou agir com a mesma moeda. A gente vê muito, as pessoas falam, né, em justiça, e eu sempre digo que muita gente que fala de justiça
ele está, na verdade, agindo com vingança, né? Então, fulano bateu no meu carro, eu vou lá, bato no carro dele. O fulano me fez mal, eu vou lá e faço 2 vezes mal para aquela pessoa. Pagou o mal com o mal. A referência de Jesus, então, é a ira injusta, a ira do orgulho, da vaidade, do ódio, da malícia e da vingança. A ira que se torna algo muito poderoso. O que Jesus está falando? Enquanto que os fariseus diziam: não cometerás homicídio, que quem cometer homicídio está sujeito a julgamento. Ou seja, se você matou alguém, você vai para o julgamento lá. E o que Jesus começa dizendo? Se você está vivendo em ira contra alguém, você está cometendo o homicídio também. Não literalmente, né? Talvez você pode ficar com raiva de alguém e nunca ter coragem de matar aquela pessoa, mas no coração você já está, de certa forma, aqui matando. E ele usa outras palavras que para nós são estranhas, né? Quem lhe chamar de tolo. Depois ele diz, antes, né, já ele disse que proferir insulto, e depois quem lhe chamar de tolo. Os insultos aqui está relacionado a essa palavra aqui, chamar de tolo. Comentaristas dizem que mais do que apenas dizer que a pessoa não é inteligente, que a pessoa ela é burra, tá dizendo que essa pessoa ela é um herege, ela é um apóstata. E seria uma forma de dizer àquela pessoa que ela está condenada à morte, ou ela não tem a salvação, podemos dizer assim. E tem uma frase aqui que diz, de John Stott: o homem que diz a seu irmão que está condenado ao inferno, está ele mesmo em perigo de ir para o inferno. Na Bíblia, a linguagem de hoje, aqui diz: quem disser a seu irmão que você não vale nada, quem chamar o seu irmão de idiota, então, esse está cometendo homicídio. Agora, se a gente tentar pensar um pouquinho nessa palavra, ou nessa questão dos insultos, diminuir alguém não é uma forma de matar a pessoa? Acredito que sim, né? Quando você tenta anular alguém, você tenta desprestigiar alguém, falar mal de alguém, xingar alguém. Na verdade, muita gente não tem coragem de matar, aí ela xinga, ela grita, ela briga, mas no coração é como se ela estivesse matando aquela pessoa. Pensamentos, palavras, isso talvez nunca chegue à consumação, mas diante de Deus, estamos dizendo aqui que é equivalente ao homicídio. E aí tem um texto de 1 João 3,15: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna perante si. Sobre o julgamento, vamos dizer aqui, o que os fariseus falaram? Quem comete homicídio, quem mata uma pessoa, estará sujeito a julgamento, certo? Mas Jesus também disse, estará sujeito a julgamento. Depois ele fala, estará sujeito a inferno e fogo. Repare que o julgamento dos rabinos aqui, ou dos fariseus, escribas, está apenas ligado à questão humana. Mas Jesus, nesse termo de ampliar, ele fala não só o problema que você vai ter com o humano, às vezes você não tem um problema com o humano. Por exemplo, humano nenhum vai te julgar porque você está irado.
Você já viu alguém? Não, aquele homem está lá, foi denunciado porque ele ficou irado. Agora está preso lá tantos meses porque ficou irado. Mas o texto está dizendo que alguém que fica irado pode estar sujeito a julgamento e inferno. Por quê? Porque matou, porque deseja o mal, porque não tem amor no coração, não perdoa o seu irmão. Aqui nós percebemos que, principalmente nessa primeira questão aqui, quando fala da ira, mesmo quando ele fala estará sujeito a julgamento, já se percebe que está falando do julgamento de Deus, né? Porque o julgamento humano não vai acontecer. Quando se fala de proferir uma palavra, chamar de tolo, também é difícil, né? Fulano foi preso porque chamou outro de tolo, apesar que hoje tem cada coisa, né, que acontece, denúncias e tudo mais, mas ele está falando do tribunal de Deus. Então é isso que acontece aqui. Ainda temos um último tópico dentro desse primeiro, que é o homicídio. 2 ilustrações. Essas 2 ilustrações falam a respeito de alguém que tem algo contra você. Primeiro, dá o exemplo de uma pessoa que vai ao templo oferecer um sacrifício a Deus, e essa pessoa lembra que alguém tem alguma coisa contra ela. Então o texto diz que ela deve voltar, né? Primeiro acertar, reconciliar, para depois oferecer a sua oferta. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Aqui não está falando de oferta de dinheiro, aqui é uma linguagem relacionada ainda ao tempo de Jesus, quando ainda se ofereciam sacrifícios. Mas se a gente fosse colocar numa linguagem mais moderna, digamos assim, poderíamos dizer: se você for à igreja para adorar a Deus no culto e lembrar que tem alguém lá ressentido contra você, saia rapidamente, vá até lá na casa dessa pessoa fazer as pazes. Não espere que o culto termine, mas procure o seu irmão, peça perdão, reconcilie com seu irmão, depois adore a Deus. O segundo exemplo fala de alguém que tem uma dívida. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Se alguém tiver uma dívida e estiver indo ao tribunal juntamente com aquele que vai te cobrar, faça um acordo antes. Não deixe que esse tribunal te processe, porque se você deixar que isso aconteça, vai ser pior para você. Basicamente é isso que ele diz aqui. Desses 2 exemplos, 2 ilustrações, o que a gente percebe? Em ambos os casos, a situação é a mesma, né? Alguém tem um ressentimento contra nós, mas a lição básica de ambos os casos é a necessidade imediata, urgente, de resolver um problema. Não deixar que uma desavença cresça, não deixar que um problema de inimizade cresça. Nós estamos falando dentro de um tema, homicídio. Se uma amizade começa a se perder por uma coisinha tão pequena, não resolvida, e aquilo vai aumentando e vai aumentando, às vezes algo tão pequeno mesmo. Fulano sentou na minha cadeira, eu vou embora, não vou nem ficar no culto. Não, velho, sentou no meu lugar. E de repente começa uma inimizade de um com o outro,
E aí que você começa a olhar para o sujeito, tudo que ele faz já não é muito bom. Não deixe crescer, vai até ele, conversa, resolve ou perdoa. Bem isso que está se falando aqui. Ouviste o que foi dito. Dito por quem? Pela tradição, por aquilo que era passado de boca a boca. Eu, porém, vos digo. Esse é o primeiro exemplo do homicídio. E aí a gente pode fazer uma reflexão. O quanto nós podemos dizer aqui, eu tenho ficha limpa, nunca agredi ninguém, nunca dei um tapa a ninguém, nunca matei ninguém. E aí vem Jesus e fala: será? Quanto ódio você guardou no seu coração por causa de nada? Aquela pessoa lá no trânsito que você queria que ela morresse, que o carro dela explodisse, só porque ela entrou na sua vaga de estacionamento e você vai ter que demorar mais 10 minutos para achar outra vaga. E aí, se a gente começar a pensar, quantas vezes a gente fica irado, fica bravo com alguém. Então nós precisamos entender como Jesus é maravilhoso em explicar a lei. Ele diz que nós devemos resolver tudo rápido, qualquer problema que a gente tiver com as pessoas, e viver em paz. Se está irado, não deixe que essa ira se demore. No trato com as pessoas, não discuta, não briga, não xingue, não fale mal. A gente tem visto hoje as pessoas tão polêmicas, né? Acusando umas às outras, talvez por trás de uma internet, achando que só porque está falando lá na internet não é a mesma coisa, porque a pessoa não tem coragem, né, de falar na frente um do outro, mas vai lá para a tal da internet e fala, ou escreve. Isso não é de Deus. Jesus explicou muito bem que isso pode chamar homicídio. Vamos mais um exemplo então, que é o do adultério. Não adulterarás. Os escribas e fariseus, o que eles pensavam sobre isso? Que adultério era adultério, o ato de adulterar propriamente dito. O que Jesus vai dizer? Que podemos adulterar ou cometer adultério em nossos corações e mentes. Depois ele vai falar de olhar, de tocar, de andar, dos pés. Isso vai fazer com que o nosso coração venha a adulterar. É interessante que nós temos no 10º mandamento, que é o quê? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou não cobiçarás. Poderia estar dentro desse tópico aqui, que o adultério não é só a prática, mas a cobiça. Mas eles relevavam isso, eles não levavam muito a sério. Então Jesus vem para explicar, vem para mostrar detalhes importantes para nós. No verso 28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Serve para as mulheres também, qualquer mulher que olhar para um homem. E hoje em dia está tão complicado aí, né? Tem que fazer o LGBTQI+, aí qualquer homem que olha para o homem, qualquer mulher que olha para a mulher, vai ficar, né, até amanhã aqui, né? Infelizmente, é adultério. E o que ele quer dizer sobre o olhar aqui? Ele não proíbe olhar para as pessoas, mas olhar com intenção impura, senão era impossível. Os olhos estão ligados aqui ao coração. Adultério, olhos e coração. E aí a gente logo chega naquela lembrança de Jó 31. Fiz aliança com meus olhos, como os fixaria eu numa donzela? Como se trata disso? A única maneira de se tratar é no início, isso é, no olhar, no como olhar. Eu acabei de dizer que o problema não é olhar, mas é
se fixar o olhar com intenção impura. Eu não sei quantos pensaram nesse texto de Jó, dando ênfase no fixaria. Jó não disse que ele não olhou para uma mulher, ele disse que ele não se fixou no olhar, porque é quase impossível nós não enxergarmos, e em algum momento com o nosso coração pecaminoso, nós não, digamos assim, desejarmos ou sermos atraídos para o que é ruim, para o que é pecado. O problema não está na questão do olhar, mas no fixar o olhar, no alimentar o mau olhar aqui. Então, olhou, viu que não devia, tira o olho, fecha o olho, sai dali. Ainda em Jó 31, o verso 7: se os meus olhos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha. Ele está dizendo que se ele tivesse feito isso, ele seria um pecador, ele seria isso. Ou seja, ele está dizendo que ele não deixou que os seus olhos fizessem com que o seu coração se desviasse. A ênfase aqui, ou a ideia, é exatamente mostrar para nós como esse texto ensina que o olho está guiando o coração. O meu coração segue os meus olhos. Verso 9 ainda ele fala: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher. Ou seja, ele afirma que não fez tal coisa, buscou o controle. E esse tópico que Jesus vai falar aqui é exatamente sobre essa questão do controle, de buscar controlar os ossos, de buscar controlar, aqui ele fala, né, o coração, no sentido de buscar coisas boas. Atos vergonhosos procedem de pensamentos vergonhosos, e a imaginação se inflama por causa da indisciplina dos olhos. A gente tem um texto lá em 2 Pedro 2,14, falando sobre os falsos mestres, né? Eles são descritos como tendo olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Então, é uma questão muito complexa. Quando se fala de adultério, podemos dizer que nem todos, ou que muitos ainda se controlam, né? Não saem por aí adulterando com outras pessoas. Mas uma coisa muito mais fácil do que você sair ali adulterando com outras pessoas é no íntimo, o seu coração está se deixando alimentar por maus pensamentos através dos seus olhos. Através dos seus olhos. E aí ele fala olhos, mãos e pé. E qual é a ideia, qual é o ensinamento aqui? Arrancar um olho, cortar a mão ou pé. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Não é mutilação física, mas uma abnegação moral, sem concessões. Se teu olho te faz pecar, porque a tentação o assola através dos seus olhos, os objetos que você vê, então arranque os seus olhos. Não olhe. Deu pescoço, né? É Sírios que fala? Não é Sírios. Deu o olho que fecha. O olho fecha. Como é que chama essa parte do olho aqui? Pálpebra. Mãos e pés, se tua mão ou seu pé te fazem pecar, porque a tentação assola através de suas mãos, coisas que você faz com as suas mãos, ou de seus pés, lugares que você visita, então corte-os. Não vá, não faça. A ideia aqui é mortificação, né?
Ou seja, é um cuidado que nós temos que ter. E aqui, mais do que regras, podemos dizer que a mortificação está relacionada à nossa conduta. Cuidado particular, não regras gerais. O que para um precisa desviar o olhar, talvez o outro não precise. Um lugar que alguém não possa ir, talvez o outro possa ir. Um filme que vai assistir, ou não quero dar exemplos aqui, mas você tem que vigiar o seu coração, aquilo que te faz pecar. Não vai, não olhe, não toque. É melhor perder algumas das experiências. Aqui eu achei interessante essa ideia aqui, para a gente terminar já. Autodisciplina. É melhor perder um membro e entrar no céu, né? É isso que está dizendo aqui. Do que melhor ir aleijado para o céu do que inteirinho para o inferno. E aí a aplicação que John Stott fez, que é melhor perder algumas experiências que essa vida oferece. Deixar de olhar, deixar de tocar, deixar de ir em certos lugares. Você está perdendo essas experiências que o seu coração pecaminoso quer. É melhor perder essas experiências e estar nos céus, a fim de entrar na vida que é a vida realmente. Melhor aceitar alguma amputação desse mundo do que arriscar-se à destruição do outro. Aproveite tudo que você tiver que aprovar. E vá para o inferno. Lembrei da passagem que diz, agora esqueci a passagem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Como que é o começo do versículo? Pode falar. Não lembrar do versículo? Que proveito há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Fazer igual o sábado lá na gincana. Como que é? Não estou ouvindo vocês. Está na Bíblia ou está amarrado? É um versículo mesmo? É uma música, mas é um versículo, né? Que proveito é em ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a vida eterna. Melhor fará se tudo sua vida ganhar, deixar a Deus amar e a Ele se entregar. Então a gente percebe aqui, né? Enquanto que os fariseus aliviavam as coisas, mudavam as coisas a seu gosto, esses que eram conhecidos por terem tantas leis e mandamentos estavam muito longe de Jesus e daquilo que Jesus realmente tinha como lição. A gente vai continuar então, depois, os próximos, em outra oportunidade, mas que nós possamos sempre interpretar a Bíblia, né, como o que é de melhor podemos fazer para cumprir os mandamentos, e não como um advogado de defesa lá que tenta falar, tem uma brecha aqui na lei para que eu, não está falando isso, né? Não. A gente pode entender que Jesus, quando ele fala não matarás, entenda perfeitamente o que ele quer dizer. Não adulterarás, entenda, não se desculpe, mas procure aplicar esses princípios de Jesus. Amém? Pode falar. Testa. Esses dois tópicos, eles parecem muito com o sonho de Faraó. O sonho das vacas gordas, das espigas cheias.
E eu faria um paralelo quando eles perguntaram para Jesus, os discípulos, quantas vezes se perdoa? 7 vezes? Jesus falou, não, 70 vezes 7. Um outro paralelo a gente pode fazer com o Salmo 1. Também a mesma coisa, bem-aventurado o homem que não anda, que não faz, que não vai. E outra parte que eu vejo aqui, Jesus está mostrando que o cristão precisa crescer em santificação. Primeiro, não matar. Depois, não se irar. Depois, não insultar. Depois, não chamar tolo. Se a gente olhar assim no nosso modo de ver, é uma decrescente. E Jesus coloca todos com o mesmo peso na balança. Eu vejo isso aqui como uma ordem de santificação. Se matar é muito ruim, muito grave, não devemos fazer isso. Mas podemos irar? Ele falou que também não é para fazer isso. Podemos insultar? Também não é para fazer isso. Podemos zombar de alguém? Vamos amaciar essa palavrinha de tolo aqui? Também não. E aí aquela palavra que a gente ouve sempre, quanto mais se aproxima da luz, mais você se afasta do que é ruim, do que está errado, do que faz mal. Então os dois pontos aqui, eu digo que é o sonho do faraó, dizendo a mesma coisa de uma outra forma, mas com um significado bem profundo. Porque quando se faz mal a alguém, tenho vontade de fazer isso com alguém. Ou alguém às vezes nem está sabendo. Quem que é o prejudicado? Não é o alguém, sou eu mesmo. E aí a minha vida de santificação, de busca, de crescimento está onde? Você lembrou o Salmo 1, né? Não andar no conselho dos ímpios, mas meditar na lei dia e noite. Então, e quando a gente se aproxima, né, como você disse, mais de Deus, mais da luz, a gente vai aprender, enxergar aquilo que devemos fazer. E mais uma vez, né, irmãos, nós não estamos falando de fazer boas obras para a salvação, mas nós estamos falando de um cristão que foi transformado por Jesus. E a certeza que nós podemos ter que somos salvos é porque nós buscamos andar na luz com Jesus. Aquele que vive em trevas, em pecado, já está condenado, já está morto. Então, nós somos chamados à santidade, sim. Perfeitos, não. Quanto mais a gente vai ler e estudar a Bíblia, mais a gente vai perceber que a gente está longe de praticar a palavra. Mas nós devemos mais buscar ao Senhor, para que a gente possa não dizer, não me importo, mas que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós, para que nós estejamos nos aproximando mais da verdade. E esse Sermão do Monte, como a gente sempre fala no começo, né, é essa ideia de contracultura. O que o mundo diz, o que a tradição diz, mas o que eu vos digo? É o que eu tenho que pensar, o que Jesus, o que Deus diz para nós? O que é certo, o que é errado? É o que Deus fala. Qual que é o caminho? Qual é o caminho de Deus? Então, às vezes a gente tem tanta preocupação com a aprovação humana, com o que as pessoas dizem, ou com o que as pessoas vão pensar, mas isso aí é depois. Em primeiro lugar, o que Deus quer? O que Deus diz? O que eu devo fazer?